Regimento interno da Câmara dos Deputados. Seção 3. Das comissões temporárias. Artigo 33. As comissões temporárias são: Inciso 1. Especiais. Inciso 2. De inquérito. Inciso 3. Externas. Parágrafo 1º. As comissões temporárias compor-se-ão do número de membros que for previsto no ato ou requerimento de sua constituição, designados pelo presidente por indicação dos líderes, ou independentemente desta se, no prazo de 48 horas após criar-se a comissão, não se fizer a escolha. Parágrafo 2º. Na constituição das comissões temporárias observar-se-á o rodízio entre as bancadas não contempladas, de tal forma que todos os partidos ou blocos parlamentares possam fazer-se representar. Parágrafo 3º. A participação do deputado em comissão temporária cumprir-se-á sem prejuízo de suas funções em comissões permanentes. Subseção 1. Das comissões especiais. Artigo 34. As comissões especiais serão constituídas para dar parecer sobre: Inciso 1. Proposta de emenda à Constituição e projeto de código, casos em que sua organização e funcionamento obedecerão às normas fixadas nos capítulos I e III, respectivamente, do título 6º. Inciso 2. Proposições que versarem matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do presidente da Câmara, ou a requerimento de líder ou de presidente de comissão interessada. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Caberá à comissão especial o exame de admissibilidade do mérito da proposição principal e das emendas que lhe forem apresentadas, observado o disposto no artigo 49 e no parágrafo 1º do artigo 24. Subseção 2. Das comissões parlamentares de inquérito. Artigo 35. A Câmara dos Deputados, a requerimento de 1/3 de seus membros, instituirá comissão parlamentar de inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei neste regimento. Parágrafo 1º. Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do país, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão. Parágrafo 2º. Recebido o requerimento, o presidente mandará a publicação, desde que satisfeitos os requisitos regimentais, caso contrário, devolvê-lo-á ao autor, cabendo desta decisão recurso para o plenário, no prazo de 5 sessões, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Parágrafo 3º. A comissão, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, terá o prazo de 120 dias, prorrogável por até metade, mediante deliberação do plenário, para a conclusão de seus trabalhos. Parágrafo 4º. Não será criada comissão parlamentar de inquérito enquanto estiverem funcionando pelo menos 5 na Câmara, salvo mediante projeto de resolução com o mesmo quórum de apresentação previsto no caput deste artigo. Parágrafo 5º. A comissão parlamentar de inquérito terá sua composição numérica indicada no requerimento ou projeto de criação. Parágrafo 6º. Do ato de criação constarão a provisão de meios ou recursos administrativos, as condições organizacionais e o assessoramento necessários ao bom desempenho da comissão, incumbindo à mesa e à administração da casa o atendimento preferencial das providências que a comissão solicitar. Artigo 36. A comissão parlamentar de inquérito poderá, observada a legislação específica: Inciso 1. Requisitar funcionários dos serviços administrativos da Câmara, bem como, em caráter transitório, os de qualquer órgão ou entidade da administração pública direta, indireta e fundacional, ou do Poder Judiciário, necessários aos seus trabalhos. Inciso 2. Determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar de órgãos e entidades da administração pública informações e documentos, requerer a audiência de deputados e ministros de Estado, tomar depoimentos de autoridades federais, estaduais e municipais, e requisitar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive policiais. Inciso 3. Incumbir qualquer de seus membros, ou funcionários requisitados dos serviços administrativos da Câmara, da realização de sindicâncias ou diligências necessárias aos seus trabalhos, dando conhecimento prévio à mesa. Inciso 4. Deslocar-se a qualquer ponto do território nacional para a realização de investigações e audiências públicas. Inciso 5. Estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização de diligência sob as penas da lei, exceto quando da alçada de autoridade judiciária.
Inciso 6. Se forem diversos os fatos interrelacionados objeto do inquérito, dizer em separado sobre cada um, mesmo antes de fim da investigação dos demais. Parágrafo único. As comissões parlamentares de inquérito valer-se-ão, subsidiariamente, das normas contidas no Código de Processo Penal. Artigo 37. Ao termo dos trabalhos, a comissão apresentará relatório circunstanciado, com suas conclusões, que será publicado no Diário da Câmara dos Deputados e encaminhado. Inciso 1. À mesa, para as providências de alçada desta ou do plenário, oferecendo, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, ou indicação, que será incluída em ordem do dia dentro de 5 sessões. Inciso 2. Ao Ministério Público ou à Advocacia Geral da União, com a cópia da documentação, para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. Inciso 3. Ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo decorrentes do artigo 37, parágrafos 2 a 6, da Constituição Federal, e demais dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, assinalando o prazo hábil para seu cumprimento. Inciso 4. A comissão permanente que tenha maior pertinência com a matéria, a qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior. Inciso 5. A comissão mista permanente de que trata o artigo 166, parágrafo 1º, da Constituição Federal, e ao Tribunal de Contas da União, para as providências previstas no artigo 71 da mesma Carta. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 2, 3 e 5, a remessa será feita pelo presidente da Câmara, no prazo de 5 sessões. Subseção 3. Das comissões externas. Artigo 38. As comissões externas poderão ser instituídas pelo presidente da Câmara, de ofício ou a requerimento de qualquer deputado, para cumprir missão temporária autorizada, sujeitas à deliberação do plenário quando importarem ônus para a casa. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, considera-se missão autorizada aquela que implicar o afastamento do parlamentar pelo prazo máximo de 8 sessões, se exercida no país, e de 30, se desempenhada no exterior, para representar a Câmara nos atos a que esta tenha sido convidada ou a que tenha de assistir. Seção 4. Da Presidência das Comissões. Artigo 39. As comissões terão um presidente e 3 vice-presidentes, eleitos por seus pares, com mandato até a posse dos novos componentes eleitos no ano subsequente, vedada a reeleição. Parágrafo 1º. O presidente da Câmara convocará as comissões permanentes para se reunirem até 5 sessões depois de constituídas, para instalação de seus trabalhos e eleição dos respectivos presidente, primeiro, segundo e terceiro vice-presidentes. Parágrafo 2º. Os vice-presidentes terão a designação prevista no parágrafo anterior, obedecidos, pela ordem, os seguintes critérios. Inciso 1. Legenda partidária do presidente. Inciso 2. Ordem decrescente da votação obtida. Parágrafo 3º. Serão observados na eleição os procedimentos estabelecidos no artigo 7, no que couber. Parágrafo 4º. Presidirá a reunião o último presidente da comissão, se reeleito deputado ou se continuar no exercício do mandato, e, na sua falta, o deputado mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas. Parágrafo 5º. Um membro suplente não poderá ser eleito presidente ou vice-presidente da comissão. Artigo 40. O presidente será, nos seus impedimentos, substituído por vice-presidente, na sequência ordinal, e, na ausência deles, pelo membro mais idoso da comissão, dentre os de maior número de legislaturas. Parágrafo 1º. Se vagar o cargo de presidente ou de vice-presidente, proceder-se-á a nova eleição para escolha do sucessor, salvo se faltarem menos de 3 meses para o término do mandato, caso em que será provido na forma indicada no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Em caso de mudança de legenda partidária, o presidente ou vice-presidente da comissão perderá automaticamente o cargo que ocupa, aplicando-se para o preenchimento da vaga o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 41. Ao presidente de comissão compete, além do que lhe for atribuído neste regimento, ou no regulamento das comissões. Inciso 1. Assinar a correspondência e demais documentos expedidos pela comissão. Inciso 2. Convocar e presidir todas as reuniões da comissão e nelas manter a ordem e a solenidade necessárias. Inciso 3. Fazer ler a ata da reunião anterior e submetê-la à discussão e votação. Inciso 4.
Dar à comissão conhecimento de toda a matéria recebida e despachá-la. Inciso 5. Dar à comissão e às lideranças conhecimento da pauta das reuniões, prevista e organizada na forma deste regimento e do regulamento das comissões. Inciso 6. Designar relatores e relatores substitutos e distribuir-lhes a matéria sujeita a parecer, ou avocá-la, nas suas faltas. Inciso 7. Conceder a palavra aos membros da comissão, aos líderes e aos deputados que a solicitarem. Inciso 8. Advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates. Inciso 9. Interromper o orador que estiver falando sobre o vencido e retirar-lhe a palavra no caso de desobediência. Inciso 10. Submeter a votos as questões sujeitas à deliberação da comissão e proclamar o resultado da votação. Inciso 11. Conceder vista das proposições aos membros da comissão, nos termos do artigo 57, inciso 16. Inciso 12. Assinar os pareceres, juntamente com o relator. Inciso 13. Enviar à mesa toda a matéria destinada à leitura em plenário e à publicidade. Inciso 14. Determinar a publicação das atas das reuniões no Diário da Câmara dos Deputados. Inciso 15. Representar a comissão nas suas relações com a mesa, as outras comissões e os líderes, ou externas à casa. Inciso 16. Solicitar ao presidente da Câmara a declaração de vacância na comissão, consoante o parágrafo 1º do artigo 45, ou a designação de substituto para o membro faltoso, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44. Inciso 17. Resolver, de acordo com o regimento, as questões de ordem ou reclamações suscitadas na comissão. Inciso 18. Remeter à mesa, no início de cada mês, sumário dos trabalhos da comissão e, no fim de cada sessão legislativa, como subsídio para a sinopse das atividades da Casa, relatório sobre o andamento e exame das proposições distribuídas à comissão. Inciso 19. Delegar, quando entender conveniente, aos vice-presidentes a distribuição das proposições. Inciso 20. Requerer ao presidente da Câmara, quando julgar necessário, a distribuição de matéria a outras comissões, observado o disposto no artigo 34, inciso 2. Inciso 21. Fazer publicar no Diário da Câmara dos Deputados e mandar afixar em quadro próprio da comissão a matéria distribuída, com o nome do relator, data, prazo regimental para relatar, e respectivas alterações. Inciso 22. Determinar o registro taquigráfico dos debates quando julgá-lo necessário. Inciso 23. Solicitar ao órgão de assessoramento institucional, de sua iniciativa ou a pedido do relator, a prestação de assessoria ou consultoria técnico-legislativa ou especializada, durante as reuniões da comissão ou para instruir as matérias sujeitas à apreciação desta. Inciso 24. Suspender a reunião por uma única vez, pelo prazo máximo de 1 hora, fim do qual considerar-se-á encerrada. Parágrafo 1º. O presidente poderá funcionar como relator ou relator substituto e terá voto nas deliberações da comissão. Parágrafo 2º. Os presidentes de comissão e do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar possuem, no âmbito do respectivo colegiado, as mesmas prerrogativas relativas à manutenção da ordem conferidas ao presidente da Câmara dos Deputados no âmbito das sessões do plenário. Artigo 42. Os presidentes das comissões permanentes reunir-se-ão com o colégio de líderes sempre que isso lhes pareça conveniente, ou por convocação do presidente da Câmara, sob a presidência deste, para o exame e assentamento de providências relativas à eficiência do trabalho legislativo. Parágrafo único. Na reunião seguinte à prevista neste artigo, cada presidente comunicará ao plenário da respectiva comissão o que dela tiver resultado. Seção 5. Dos impedimentos e ausências. Artigo 43. Nenhum deputado poderá presidir reunião de comissão quando se debater ou votar matéria da qual seja autor ou relator. Parágrafo único. Não poderá o autor de proposição ser dela relator, ainda que substituto ou parcial. Artigo 44. Sempre que um membro de comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu presidente, que fará publicar em ata escusa. Parágrafo 1º. Se, por falta de comparecimento de membro efetivo, ou de suplente preferencial, estiver sendo prejudicado o trabalho de qualquer comissão, o presidente da Câmara, a requerimento do presidente da comissão ou de qualquer deputado, designará substituto para o membro faltoso, por indicação do líder da respectiva bancada. Parágrafo 2º. Cessará a substituição logo que o titular, ou o suplente preferencial, voltar ao exercício.
Parágrafo 3º. Em caso de matéria urgente ou relevante, caberá ao líder, mediante solicitação do presidente da comissão, indicar outro membro da sua bancada para substituir, em reunião, o membro ausente. Seção 6. Das vagas. Artigo 45. A vaga em comissão verificar-se-á em virtude de término do mandato, renúncia, falecimento ou perda do lugar. Parágrafo 1º. Além do que estabelecem os artigos 57, 20, c. e 232, perderá automaticamente o lugar na comissão o deputado que não comparecer a 5 reuniões ordinárias consecutivas, ou a 1/4 das reuniões, intercaladamente, durante a sessão legislativa, salvo motivo de força maior, justificado por escrito à comissão. A perda do lugar será declarada pelo presidente da Câmara em virtude de comunicação do presidente da comissão. Parágrafo 2º. O deputado que perder o lugar numa comissão a ele não poderá retornar na mesma sessão legislativa. Parágrafo 3º. A vaga em comissão será preenchida por designação do presidente da Câmara, no interregno de 3 sessões, de acordo com a indicação feita pelo líder do partido ou de bloco parlamentar a que pertencer o lugar, ou independentemente dessa comunicação, se não for feita naquele prazo. Seção 7. Das reuniões. Artigo 46. As comissões reunir-se-ão na sede da Câmara, em dias e horas prefixados, ordinariamente de terça a quinta-feira, a partir das 9 horas, ressalvadas as convocações de comissão parlamentar de inquérito que se realizarem fora de Brasília. Parágrafo 1º. Em nenhum caso, ainda que se trate de reunião extraordinária, o seu horário poderá coincidir com o da ordem do dia da sessão ordinária ou extraordinária da Câmara ou do Congresso Nacional. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. O Diário da Câmara dos Deputados publicará, em todos os seus números, a relação das comissões permanentes, especiais e de inquérito, com a designação dos locais, dias e horários em que se realizarem as reuniões. Parágrafo 4º. As reuniões extraordinárias das comissões serão convocadas pela respectiva presidência, de ofício ou por requerimento de 1/3 de seus membros. Parágrafo 5º. As reuniões extraordinárias serão anunciadas com a devida antecedência, designando-se, no aviso de sua convocação, dia, hora, local e objeto da reunião. Além da publicação no Diário da Câmara dos Deputados, a convocação será comunicada aos membros da comissão por telegrama ou aviso protocolizado. Parágrafo 6º. As reuniões durarão o tempo necessário ao exame da pauta respectiva, a juízo da presidência. Parágrafo 7º. As reuniões das comissões permanentes das terças e quartas-feiras destinar-se-ão exclusivamente à discussão e votação de proposições, salvo se não houver nenhuma matéria pendente de sua deliberação. Artigo 47. O presidente da comissão permanente organizará a ordem do dia de suas reuniões ordinárias e extraordinárias, de acordo com os critérios fixados no capítulo 9 do título 5. Parágrafo único. Fim da hora dos trabalhos, o presidente anunciará a ordem do dia da reunião seguinte, dando-se ciência da pauta respectiva às lideranças e distribuindo-se os avulsos com antecedência de pelo menos 24 horas. Artigo 48. As reuniões das comissões serão públicas, salvo deliberação em contrário. Parágrafo 1º. Serão reservadas, a juízo da comissão, as reuniões em que haja matéria que deva ser debatida com a presença apenas dos funcionários em serviço na comissão e técnicos ou autoridades que esta convidar. Parágrafo 2º. Serão secretas as reuniões quando as comissões tiverem de deliberar sobre: Inciso 1. Declaração de guerra, ou acordo sobre a paz. Inciso 2. Passagem de forças estrangeiras pelo território nacional, ou sua permanência nele. Inciso 3. Revogado. Parágrafo 3º. Nas reuniões secretas, servirá como secretário da comissão, por designação do presidente, um de seus membros, que também elaborará a ata. Parágrafo 4º. Só os deputados e senadores poderão assistir às reuniões secretas, os ministros de Estado, quando convocados, ou as testemunhas chamadas a depor participarão dessas reuniões apenas o tempo necessário. Parágrafo 5º. Deliberar-se-á, preliminarmente, nas reuniões secretas, sobre a conveniência de os pareceres nelas assentados serem discutidos e votados em reunião pública ou secreta, e se por escrutínio secreto. Parágrafo 6º. A ata da reunião secreta, acompanhada dos pareceres e emendas que foram discutidos e votados, bem como dos votos apresentados em separado, depois de fechados em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado pelo presidente,
pelo secretário e demais membros presentes, será enviada ao arquivo da Câmara com indicação do prazo pelo qual ficará indisponível para consulta. Seção 8. Dos Trabalhos. Subseção 1. Da Ordem dos Trabalhos. Artigo 49. As comissões a que for distribuída uma proposição poderão estudá-la em reunião conjunta, por acordo dos respectivos presidentes, com um só relator ou relator substituto, devendo os trabalhos ser dirigidos pelo presidente mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. Parágrafo 1º. Este procedimento será adotado nos casos de: Inciso 1. Proposição distribuída à comissão especial a que se refere o inciso 2 do artigo 34. Inciso 2. Proposição aprovada, com emendas, por mais de uma comissão, a fim de harmonizar o respectivo texto, na redação final, se necessário, por iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Parágrafo 2º. Na hipótese de reunião conjunta, é também facultada a designação do relator geral e dos relatores parciais correspondentes a cada comissão, cabendo a estes metade do prazo concedido àquele para elaborar seu parecer. As emendas serão encaminhadas aos relatores parciais consoante a matéria a que se referirem. Artigo 50. Os trabalhos das comissões serão iniciados com a presença de, pelo menos, metade de seus membros, ou com qualquer número, se não houver matéria sujeita a deliberação ou se a reunião se destinar a atividades referidas no inciso 3, alínea, deste artigo, e obedecerão à seguinte ordem. Inciso 1. Discussão e votação da ata da reunião anterior. Inciso 2. Expediente. Alínea A. Sinopse da correspondência e outros documentos recebidos e da agenda da comissão. Alínea B. Comunicação das matérias distribuídas aos relatores. Inciso 3. Ordem do dia. Alínea A. Conhecimento, exame ou instrução de matéria de natureza legislativa, fiscalizatória ou informativa, ou outros assuntos da alçada da comissão. Alínea B. Discussão e votação de requerimentos e relatórios em geral. Alínea C. Discussão e votação de proposições e respectivos pareceres sujeitos à aprovação do plenário da Câmara. Alínea D. Discussão e votação de projetos de lei e respectivos pareceres que dispensarem a aprovação do plenário da Câmara. Parágrafo 1º. Essa ordem poderá ser alterada pela comissão, a requerimento de qualquer de seus membros, para tratar de matéria em regime de urgência, de prioridade ou de tramitação ordinária, ou ainda no caso de comparecimento de ministro de Estado ou de qualquer autoridade, e de realização de audiência pública. Parágrafo 2º. Para efeito do quórum de abertura, o comparecimento dos deputados verificar-se-á pela sua presença na casa, e do quórum de votação por sua presença no recinto onde se realiza a reunião. Parágrafo 3º. O deputado poderá participar, sem direito a voto, dos trabalhos e debates de qualquer comissão de que não seja membro. Artigo 51. As comissões permanentes poderão estabelecer regras e condições específicas para a organização e o bom andamento dos seus trabalhos, observadas as normas fixadas neste regimento e no regulamento das comissões, bem como ter relatores e relatores substitutos previamente designados por assuntos. Subseção 2. Dos prazos. Artigo 52. Excetuados os casos em que este regimento determine de forma diversa, as comissões deverão obedecer aos seguintes prazos para examinar as proposições e sobre elas decidir. Inciso 1. 5 sessões, quando se tratar de matéria em regime de urgência. Inciso 2. 10 sessões, quando se tratar de matéria em regime de prioridade. Inciso 3. 40 sessões, quando se tratar de matéria em regime de tramitação ordinária. Inciso 4. O mesmo prazo da proposição principal, quando se tratar de emendas apresentadas no plenário da Câmara, correndo em conjunto para todas as comissões, observado o disposto no parágrafo único do artigo 121. Parágrafo 1º. O relator disporá da metade do prazo concedido à comissão para oferecer seu parecer. Parágrafo 2º. O presidente da comissão poderá, a requerimento fundamentado do relator, conceder-lhe prorrogação de até metade dos prazos previstos neste artigo, exceto se em regime de urgência a matéria. Parágrafo 3º. Esgotado o prazo destinado ao relator, o presidente da comissão avocará a proposição ou designará outro membro para relatá-la, no prazo improrrogável de 2 sessões, se em regime de prioridade, e de 5 sessões, se em regime de tramitação ordinária. Parágrafo 4º. Esgotados os prazos previstos neste artigo,
poderá a comissão, a requerimento do autor da proposição, deferir sua inclusão na ordem do dia da reunião imediata, pendente de parecer. Caso o relator não ofereça parecer até o início da discussão da matéria, o presidente designará outro membro para relatá-la na mesma reunião ou até a seguinte. Parágrafo 5º. A comissão poderá, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, aprovado pela maioria absoluta da respectiva composição plenária, incluir matéria na ordem do dia para apreciação imediata, independentemente do disposto nos parágrafos anteriores, desde que publicada e distribuída em avulsos ou cópias. Não havendo parecer, o presidente designará relator para proferi-lo oralmente no curso da reunião ou até a reunião seguinte. Parágrafo 6º. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 4º e 5º, esgotados os prazos previstos neste artigo, o presidente da Câmara poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer deputado, determinar o envio de proposição pendente de parecer à comissão seguinte ou ao plenário, conforme o caso, independentemente de interposição do recurso previsto no artigo 132, parágrafo 2º, para as referidas no artigo 24, inciso 2. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.